Bom, vamos começar então? Eu não garanto, não sei o que vai dar. Valeu, ok. Bom, então vamos lá. O curso é longo, né? Tem bastante informação. Como é que a gente vai fluir nesse curso? Eu vou dar as aulas, eu vou falar, vamos dizer, bastante coisa aqui. A gente, para abordar todo esse tema nesse prazo, eu não posso ir muito devagar. Eu tenho que correr um pouquinho, tá? Então, qual vai ser o esquema? Eu dou as matérias, eu vou dando as aulas e a cada aula eu vou passar uma tarefa de casa para vocês, que é ler a apostila daquela parte que a gente ministrou a aula. Então aí você consolida melhor a informação, pode gerar dúvidas que você traz para a próxima aula, né? E a gente vai ministrando assim. Aí eu acho que dá para fazer um trabalho legal. Tá bom? Eu vi que alguns sumiram aqui. Tá todo mundo aí? Fábio, você tá aí? Tá. Estou aqui. Ah, tá aqui. Você tirou a carinha aí, né? Peraí. Pronto. Já estamos aqui. Nossa cara não pode faltar. Eu tô vendo que tem gente entrando e saindo. Acho que deve estar com conexão ruim. Mas então, o curso como é que flui? Vocês fazem, eu vou apresentar as aulas, depois eu passo, olha, leiam a apostila até a página tal, né? E aí com essa leitura você consolida um pouquinho do que a gente está falando, consolida melhor e gera também algumas dúvidas que você pode trazer para a próxima aula no momento que a gente abrir, não é? Para isso, aí você tem a oportunidade de fazer as perguntas e a gente vai esclarecendo cada uma, tá bom? Ok, então vamos começar. Você pode abrir aí na primeira página, é a página 4, porque as páginas anteriores são índices, né? Quanto mais, como eu falei no início, né? Se você imprimir a apostila é melhor, é mais prático, tá? Para você estar acompanhando a aula, você pode anotar em cima dela, você pode fazer alguma leitura, mas eu não vou ficar totalmente preso na apostila, eu vou estar mais falando, porque senão a gente não consegue avançar legal. Então, como eu falei, vou correr um pouquinho. Nos momentos mais importantes, que é precioso, tem algum detalhe que é fundamental, aí eu desacelero, aprofundo e depois eu volto a acelerar, né, conforme aquilo que a gente estiver falando. Tá? Então, primeiro eu vou fazer uma muito breve introdução aqui da escatologia, né? Você vai ver ali a primeira passagem, está aqui em Filipenses, capítulo 3, nos versos 20 e 21. Está escrito assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador e Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Então aqui eu começo a apresentar uma informação muito importante, tá? Ou duas informações aqui nesse versículo que são muito importantes e que fazem todo sentido para nós. Primeiro, essa carta é uma carta dirigida à igreja, é uma carta aos crentes, aos cristãos de Filipos, né? Então ele manda essa mensagem dizendo que a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. Então veja, as promessas para a igreja, né, elas estão no céu, elas estão numa pátria celestial. A igreja é sempre chamada a ter essa esperança no alto, né, nas coisas do alto, e inclusive o arrebatamento, a gente vai ver hoje, né, é uma chamada, né, para que esperamos a vinda do nosso Senhor para nos arrebatar e termos o nosso encontro com Ele nos ares. Tá? Então, sempre que se fala para a igreja, está falando de uma cidadania celestial, né? Não é uma cidadania terrena. Quer dizer, hoje nós somos muito mais do que, muito além de sermos brasileiros, nós somos cidadãos dos céus.
né? Lá está a nossa origem, o nosso nascimento espiritual veio de lá, então o novo nascer, né? O novo nascimento, nós fomos gerados dos céus, não é? Do Senhor, é o nascer do Espírito, e assim a gente vai seguindo a nossa, vamos dizer, o nosso chamado. É bem diferente de Israel. Israel está esperando o Senhor vir para que eles tomem posse da terra. Então todas as promessas, né, isso está no módulo 2 desse curso, que a gente não está ministrando aqui, mas todas as promessas de Israel, elas se dirigem ao quê? A posse de uma terra. Então Deus, quando falou com Abraão, falou, olha, essa terra aqui é para vocês, toda a promessa de que eles ainda vão usufruir e se apossar de toda a terra que Deus deu para eles, né? Mas é diferente da promessa da igreja. A igreja não espera tomar posse de um reino na terra. A igreja espera, em primeiro lugar, um arrebatamento para o encontro com o Senhor nos ares. Tá? Então são duas situações diferentes que aos poucos a gente vai estar se aprofundando nelas. Tá? A segunda coisa, então esperamos ansiosamente o Senhor Jesus Cristo, de onde? Dos céus, né? Onde está a nossa cidadania. Tá? O 21, pelo poder que o capacita de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo. Tá? Então esse é outro detalhe fundamental. O nosso corpo será, no encontro com o Senhor, nos ares, o nosso corpo será transformado num corpo glorioso, semelhante ao do Senhor. É isso que está escrito nesse texto aqui, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, esse corpo glorioso de Jesus, antes de ser totalmente glorificado, já após a ressurreição, ele esteve, né, durante vários dias com os seus discípulos na terra ainda. Ressuscitou e antes de subir ao Pai, até uma semana antes do Pentecostes, ele esteve com os discípulos. E nesse momento, né, nesse tempo, a gente viu Jesus, quer dizer, ele entra numa sala ou numa casa onde os discípulos estavam, escondidos, portas trancadas, janelas fechadas, e ele entra sem passar pela porta, sem passar pela janela, ele adentra dentro da casa. Né? Simplesmente isso. Quer dizer, o nosso corpo vai ser semelhante a este corpo. Este corpo que provavelmente a gente vai falar mais sobre ele ainda hoje, mas esse corpo que não precisa, né, de alimentação, mas ele se alimenta. Lembra quando Jesus chegou, ele falou, olha, me dá, vocês acreditam que eu sou um espírito, então me deem um alimento, eu vou comer aqui na frente de vocês. E ele se alimentou, comeu, e a comida que ele comeu entrou dentro do corpo dele de alguma forma. Né? E quando ele desapareceu da casa, onde eles estavam, a comida foi com ele. Aquilo que ele comeu foi dentro do corpo dele, de alguma forma, do intestino. É um corpo diferente, a gente vai falar sobre esse corpo mais à frente, não somente hoje, mas em outros dias também. Tá? Então, a gente pode também entender esse segundo princípio, que a gente vai ver em várias outras passagens. Nós vamos receber um corpo glorioso, um corpo diferenciado, similar ou semelhante ao corpo do Senhor. Tá? É um corpo como o corpo dele. Seguindo aqui nessa página 4, né, da apostila, é a primeira página, as anteriores são índice. Tá? A gente pode ver aqui, por exemplo, João 20, 19, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Né? Então são textos assim muito interessantes. Outra coisa, em Atos 1:9, tendo dito isto, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco.
Então veja, esse corpo glorioso que nós ainda vamos receber, né, é um corpo que ele tem essa possibilidade de subir e descer sem que alguém o impulsione, né? Os anjos que vieram recolher ele, depois sumiu nas nuvens, né? Eles apareceram depois dele já estar elevado. Uma outra coisa, esse corpo ele pode suportar a vida fora da atmosfera terrestre, né? Ele passa por condições que não precisa. Então, na realidade, para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, nós teremos que ter os nossos corpos transformados, né? Essa necessidade de transformação, senão não vai rolar. Bom, seguindo o texto, né? A igreja, que é com quem o Senhor trabalha hoje, né? Deus trabalhou com a nação de Israel para levar a palavra ao mundo até a vinda de Jesus. Na vinda de Jesus, ele foi rejeitado pelos seus, né? Então Deus apareceu com um outro plano, uma outra vertente, que é o quê? Agora eu não falo mais aos homens através de uma nação. Eu estou inserido em todas as nações através de um trabalho, uma ministração, através de pessoas distribuídas em todas as nações, as quais eu chamo de igreja. A reunião dessas pessoas convertidas a Jesus eu chamo de igreja. Então o foco da atuação de Deus deixou de ser através de Israel e começou a ser através da igreja, né? Alguns entendem que Israel já era, né? A gente vai ver mais para frente várias passagens que me levam a entender e a crer com clareza que Israel será restaurado. Mas são muitas passagens que falam sobre isso. Não é 2 ou 3 versículos, mas são muitos versículos, tá, que falam sobre isso e a gente vai estar esclarecendo sobre eles aos poucos, né? A palavra diz no Novo Testamento que Jesus está preparando a igreja para ele mesmo. Então, num versículo que a gente vai ler mais tarde, que fala sobre a noiva, ele compara a relação de Jesus com a igreja com a relação do marido com a mulher, né? E dizendo que o Jesus está preparando a sua igreja para ser apresentada a ele mesmo, santa, pura, sem mácula, né? Para esse encontro com ele mesmo. Então, o trabalho do Senhor nas nossas vidas é permanente, no sentido que a gente possa se encontrar com ele, estar em ordem para esse dia, ou para o dia, né, em que a gente vai dormir, que é um termo que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Agora, como é que está o mundo hoje? Né? Essa é uma questão muito interessante. O mundo, tem um versículo na Bíblia que dá a entender que o mundo vai estar cheio do Evangelho e que todos precisam ouvir o Evangelho para que Jesus volte. Enquanto não tiver o Evangelho espalhado em todo o mundo, Jesus não vai voltar. Esse é um versículo mal interpretado. A gente vai estar enxergando eles aos poucos, entendendo que o mundo não vai melhorar, né? Se você pega, por exemplo, aquela passagem da mulher, né, que tem uma massa de farinha, como se estivesse preparando um bolo, né, e ela joga o fermento na massa. E esse fermento vai se expandindo até ocupar toda a massa, né? E alguns entendem que o fermento é o reino de Deus. E que o mundo é a farinha, é o bolo. Então você vai jogando fermento lá dentro, ele vai se... E a gente esquece que fermento, no Antigo Testamento, está ligado ao pecado, está ligado à impureza, está ligado à iniquidade, né? Jesus, quando fala do fermento, algumas vezes sempre cita o fermento como uma coisa ruim, como o pecado, fermento dos fariseus. O apóstolo Paulo também fala, se não me engano, 2 vezes sobre fermento, sempre como algo ruim. Então, quando a gente interpreta um texto fora de todo o contexto bíblico, isso gera muita confusão. Então, como estará o mundo nos tempos próximos à vinda de Jesus? O mundo não vai estar desse jeito, tá? Maravilhoso, cheio do evangelho pelo mundo inteiro. Não é isso que a Bíblia diz.
né? Quando a gente lê, por exemplo, vê no final da página 5, 2 Timóteo 3, de 1 a 9, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. E aí ele segue mais uns textos, você pode ver ali sublinhado no final desse mesmo texto grifado, né, ou em azul. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Então, não somente essa, mas várias passagens falam de uns últimos tempos com o mundo se corrompendo cada vez mais, né? Por exemplo, quando fala o santo se tornará cada vez mais santo e impuro cada vez mais impuro. Então há uma tendência de que o mundo vai se tornar cada vez mais pecador, afastado de Deus, achando tudo normal, né? Vamos falar aí das questões sexuais, vamos falar até de aprovação de relacionamentos sexuais entre a família, filho com pai, pai com mãe, a homossexualidade e a liberalidade sexual dentro do lar, sexo com crianças, né? Já tentaram aprovar isso daí de alguma forma, né? Então, transformando pornografia ou nudez em arte para crianças assistirem. Então, é uma série de perversões que vão se desenvolvendo. O mundo político está ficando cada vez mais corrompido. A gente acha que é só Brasil, mas está longe de ser só Brasil. O mundo inteiro tem esses problemas. Então a corrupção vai se tornar cada vez maior. E este é o cenário dos finais dos tempos. É um mundo corrompido, né? E uma igreja, a verdadeira igreja, porque a denominação já foi, a gente vai ver isso nas cartas do Apocalipse, mas a verdadeira igreja se tornando cada vez mais santa, mais separada. Então entenda, nós como homens e mulheres de Deus, nós vamos se tornar cada vez mais diferentes das pessoas do mundo. Tá? Essa é a tendência nos finais dos tempos. Uma igreja que Jesus está preparando, santa, imaculada, e um mundo cada vez mais afastado de Deus. Então veja, qual é o propósito do diabo? O diabo, ele quer, em várias passagens na Bíblia, né, ele quer ser semelhante ao Altíssimo. Ele quer se assentar num trono e ser semelhante ao Altíssimo. Isso daí o Antigo Testamento já fala sobre ele. No Novo Testamento nós vemos uma frase, por exemplo, que ele vai querer se assentar no trono de Deus e ser como o próprio Deus. E vai se intitular Deus. Então, o propósito do diabo é o quê? É assumir o governo da terra, se tornar um regulador, um governador, um rei sobre toda a raça humana, né? E assumir essa gestão como se fosse o próprio Deus. Mas o objetivo dele para a raça humana está claramente delineado pelo apóstolo João. O diabo veio para roubar, matar e destruir, né? A Bíblia chama ele de homicida, é um matador de homens, né? O inseticida é um matador de insetos, o homicida é um matador de homens. Então o diabo desde o início é intitulado assim. Então o que vai estar acontecendo no mundo? Uma ação satânica, diabólica, cada vez mais intensa, uma corrupção dos homens, porque esse é um princípio importante de entender, não somente escatologia, mas toda a Bíblia. Tudo que acontece na terra é feito através dos homens. Deus age na terra através de homens. O diabo só pode agir nesse planeta através de homens.
Então é preciso homens para serem usados por Deus. Você vê em toda a história bíblica do Antigo Testamento, Deus procurou homens. Com homens ele fez a sua obra, né? Sempre através de homens. E a gente gosta muito de jogar responsabilidade para Deus. Então veja, nos finais dos tempos, Deus vai estar agindo muito através de homens, e o diabo também, encontrando o seu espaço, vai estar agindo muito através de homens. Aqueles que se inclinam para o diabo vão estar cheios das coisas do inimigo, aqueles que se inclinam para a carne, cheios das coisas da carne. O povo de Deus tem que se inclinar cada vez mais para as coisas de Deus, né? E essa diferença entre o santo e o iníquo vai se tornar cada vez mais forte, tá? Então, o que acontece? Todo juízo de Deus, ele é sobre as obras. Deus não julga os teus pensamentos, teus desejos, tuas intenções. Ele julga as tuas obras. Você pode ter desejos, você pode ter intenções. Jesus falando, o Senhor falando para o diabo, né? Ele falou, desde aquele tempo eu vi a iniquidade no seu coração. Mas quando é que ele foi expulso do terceiro céu? Só quando ele criou a rebelião entre os anjos. Quando ele agiu a rebelião, ele criou aquela rebelião, aí Deus julgou as suas obras. A gente vai ver em vários outros versículos, em outras aulas, que tudo que Deus julga, todo julgamento é segundo as obras. Até o julgamento de galardão é segundo as obras. Tá? Então, veremos depois também, nós somos salvos pela fé, né? E quem recebeu Jesus como Senhor não entra em juízo, conforme ensinou o apóstolo João. Então a gente não tem um julgamento de salvação, não existe isso. Você é salvo, quando você é arrebatado, certo? Você não passa por nenhum julgamento, você está sendo arrebatado. Por quê? Porque você é salvo, você é nascido de Deus, você está separado para o Senhor, você vai subir, né? Então você não tem um julgamento de salvação, você já é salvo, ninguém vai ser julgado depois lá em cima, segundo as suas obras, vamos conversar aqui e tal, para te mandar de volta para a terra. Ops, você veio por engano, você não está salvo não, né? Então isso a gente vai ver aos poucos. Então o que acontece? Por que Deus não acaba logo com o inimigo? Por que o inimigo, como é que o inimigo entrou nos planos da terra? Ao seduzir o homem, né? Ao seduzir o homem, ele ganhou direito sobre a terra. E para ser expulso, ele tem que ter atos de justiça para tirar os direitos dele sobre o homem. O primeiro dele já foi feito, que é o quê? Jesus morreu por nós na cruz. Houve um ato de justiça que reverteu a destruição da raça humana, né? O destino do homem era o inferno. Naquele momento, nós ganhamos direito a uma salvação, ganhamos direito a um novo destino. Nosso destino agora é outro. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o juízo que virá depois do arrebatamento, quer dizer, o que acontece antes do arrebatamento? O pecado vai crescendo, crescendo, a igreja vai se santificando, santificando, e a igreja é arrebatada. Quando a igreja é arrebatada, começa um novo tempo na terra. A gente vai falar ainda hoje bastante sobre isso. Começa um novo tempo no planeta. A igreja subiu e não tem mais a igreja. Nós veremos daqui a pouco que a igreja, ela saindo, o inimigo se torna livre e disponível para executar os seus planos. Quais são os planos do diabo? Antes da Torre de Babel, ele tentou, através de Nimrod, criar uma unidade entre todos os homens, debaixo de um governo só. Então esse homem era um endemoniado, né? A mulher dele foi a primeira criadora de falsas seitas, ensinando sobre outras vidas, né? Ensinando coisas tipo adoração aos astros, adoração a homens, né? Identificar criaturas como deuses, animais como deuses. Começou nesse tempo com essa pessoa. E ele foi o primeiro a escravizar os homens. Isso daí se encontra inclusive na enciclopédia da Barça, né? Esse Nimrod, na antiguidade, foi o primeiro a escravizar homens.
E nesse momento, o que o diabo queria? Ele dominava esse homem e ele queria dirigir todo o planeta debaixo de um governo. Depois dele, vários outros impérios surgiram. Porque o que Deus fez ali depois? Ele dividiu as nações, confundiu as línguas e dividiu as nações. Antes era um povo só, falavam uma só língua. A partir dali eles se dividiram. Por que se dividiram? Porque Deus não achou bom que os homens pudessem se reunir debaixo de um único rei, um único governo. Então ele dividiu em nações. Até a existência da igreja, nós tivemos 6 impérios que nós vamos estar estudando no futuro, tá? Em outra aula bem mais à frente. 6 impérios. O 7º império, ou o 6º império, era o Império Romano. E aí veio a igreja. Depois que a igreja nasceu, o Império Romano foi enfraquecendo. E com a igreja no planeta, o diabo nunca mais conseguiu reunir todas as nações debaixo de um único governo. Quando a igreja sair, a igreja no poder do Espírito é aquela que detém o diabo. Quando a igreja for retirada, tá? Em poucos anos, o diabo vai assumir o governo mundial, tá? Um governo composto de alianças, de casamentos. Não vai ser uma dominação não, vai ser uma dominação por alianças. Começarão vários grupos e se você olhar o cenário mundial, o mundo já está se agrupando em blocos, né, com uma tendência de governos únicos e tudo. Então o diabo vai conseguir executar isso no futuro. Assim que a igreja sair, ele rapidamente vai conseguir assumir um controle mundial, o que em 2000 anos não aconteceu. E antes disso daí aconteceu várias vezes. Você terminava o império, começava outro. Terminava o império, começava outro. E esse domínio era mundial, guardadas as limitações de distâncias e locomoção da época, né? Mas eram impérios, verdadeiros dominadores do mundo. Isso nunca mais aconteceu. Então o que vai acontecer? A igreja é retirada no arrebatamento. Esse governo mundial assume, tá? Assume o poder, e no meio desse período que a gente chama de tribulação, o diabo chega lá e ele fala o seguinte, a gente vai ver um monte de passagens sobre isso com o decorrer das aulas. Eu estou dando aqui uma introdução. O diabo vai chegar lá um dia, através de um homem que a Bíblia chama de besta, chama ele de iníquo, chama ele de abominável da desolação, né? Chama ele de anticristo, ou anticristo, porque bestas o mundo está cheio, né? Anticristos também surgiram vários, mas a besta, ou anticristo, ou iníquo, o homem da iniquidade, o abominável da desolação, é uma pessoa, é um grande governante mundial que vai aparecer, né? Mais para frente vamos falar de onde ele vem, né? Mas a Bíblia fala sobre isso. Então ele vai e assume o governo mundial. E no meio da tribulação, que é esse período de 7 anos, após o arrebatamento, este homem se intitula Deus. E ele começa a exercer, porque nos primeiros 3 anos e meio parecia um cara legal, é o Messias, é o cara que trouxe paz, ele conseguiu conciliar os interesses de todos os países, conseguiu sair de uma crise mundial enorme e tal. E aí ele assume o poder, se intitula Deus e o pecado piora assustadoramente. Então, sem a igreja na terra, o pecado vai se desenvolver muito. E quando o diabo assume o poder e assume a adoração, lembra, quando é que o julgamento ocorre? Deus julga o quê? Obras. Então, quando há uma obra específica, Deus vai e exerce um julgamento. Sem que haja uma conclusão de obras, não há julgamento. Então, quando o diabo assume esse poder, ele começa a atacar os judeus porque Israel não aceita ele como Deus. Mesmo ainda não convertido ao Senhor, eles rejeitam a besta como Deus, por diversas razões bíblicas que a gente vai ver mais na frente, né? Muita gente se converte depois do arrebatamento. Não é mais igreja. Eles são chamados os santos da tribulação. A gente vai ver isso mais adiante. Eles se convertem. E ao se converterem,
quando chega esse momento que a besta assume o governo mundial e se intitula Deus e começa a controlar tudo, o que acontece? Quem rejeita é perseguido e morto. Então todos que se converterem nesse período vão morrer. Quase que metade da população de Israel vai ser perseguida e morta durante esse período da grande tribulação. Então veja, a tribulação são 7 anos entre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. A grande tribulação ela começa no meio desse período, tá? Exatamente no meio. E a Bíblia fala isso com muita clareza em várias passagens. Então a grande tribulação que vai assolar todos os moradores da terra durante esse período são 3 anos e meio. E ela só termina na segunda vinda de Jesus. Tá? Então, por que a grande tribulação? Porque o diabo vai fazer isso, ele vai perseguir os convertidos, mas vai estar fazendo aparentemente o bem para todos os que se submetem a ele e o adoram como Deus. Tá? Nesse momento, o que vai acontecer? Deus começa a exercer também juízo. Juízo sobre o quê? Sobre um endemoniado assumir o governo mundial e ser adorado pela raça humana quase toda como Deus. Então Deus começa a exercer juízo sobre isso. Deus começa a exercer juízo sobre o quê? Sobre a perseguição de Israel, tentando destruir Israel. Deus começa a exercer juízo sobre o quê? A colocação da imagem da besta como se fosse Deus em todos os templos religiosos do mundo inteiro. De todas as religiões que existiram até então. Ele se assume como Deus. Eu sou Deus, que vocês todos esperavam. E começa a ser adorado como Deus. Deus já começa a exercer juízo sobre o quê? Sobre os cristãos convertidos na tribulação, são perseguidos e mortos. Ou ele nega a fé ou morre. Então todos os cristãos desse tempo vão ser mártires, vão morrer. Eles não ficam até a segunda vinda. Pelo contrário, eles voltam com Jesus já ressurretos na segunda vinda do Senhor. Tá? Então isso são passagens que a gente vai estar vendo. Por que eu estou explicando isso? É uma introdução, um breve cenário das coisas que vão acontecer nesse tempo. Né? Então vamos lá. Apostila, página 6. Apocalipse 3:10, ali na metade da página mais ou menos. Porém virá um tempo de juízo e de provação para este mundo. Apocalipse 3:10 está escrito assim, é uma carta a uma das igrejas. Tá? Visto, é a penúltima igreja antes de Laodiceia. A gente vai ver depois, Laodiceia é a igreja que não é igreja e não será arrebatada, mas vai ter gente se convertendo e saindo dela, e é a igreja que fica, né, para a tribulação. E Filadélfia, que é uma igreja amorosa, uma igreja frutuosa, que vai ficar até o final, e essa é a igreja que vai ser arrebatada. Né? Então, depois a gente vai entender melhor as cartas, o significado de todas elas, que elas são cartas também escritas para a nossa vida hoje, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, veja, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Gente, uma primeira palavra sobre a grande tribulação. Ela é profetizada no Antigo Testamento. Uma das profecias sobre esse período, que Jesus disse, haverá tribulação como nunca houve antes e nem jamais haverá depois. Um profeta do Antigo Testamento disse o seguinte, 2/3 dos moradores da terra morrerão. O remanescente para a vinda de Jesus, para a segunda vinda, será de 1/3 dos moradores da terra, 2/3. Veja, nós estamos falando dessa pandemia, esse barulho todo mundo assustado, apavorado, né? Eu não vi o número hoje, mas se eu não me engano morreram um pouco mais de 300 mil pessoas. Imagine a população da Terra daqui a algum tempo com 9 bilhões de habitantes.
Nós estamos falando na morte de cerca de 6 bilhões de pessoas. 6 bilhões de pessoas. A gente não faz ideia do que serão esses 3 anos e meio. E eles estão relatados no livro de Apocalipse. Agora, é importante se ater aos detalhes da palavra e ver ela se confirmar em vários outros versículos. E é isso que a gente vai tentar passar, nós vamos passar para vocês aqui, né? Com o máximo de detalhes, vários versículos que vão abrindo o entendimento e vejam como as coisas se encaixam num modelo único, né? Veja a frase, você perseverou, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo. Veja, Daniel, por exemplo, na cova, Daniel foi para a cova, né? Os amigos de Daniel na fornalha, eles foram guardados por Deus da fornalha ou na fornalha? Se eu sou guardado de alguma coisa, é porque eu não passo por aquilo. Eu fui guardado, né, da Covid, então eu não peguei a Covid. Agora, eu fui guardado na Covid, eu peguei, mas os meus anticorpos se desenvolveram e eu passei bem pela Covid. Então, eu fui guardado na Covid. Os discípulos, os amigos de Daniel, eles foram guardados na fornalha. Eles foram até a fornalha, mas na fornalha eles não se queimaram. É diferente de dizer que você foi guardado da hora da aprovação. Se eu fui guardado da hora da aprovação, quer dizer que eu não entrei naquela aprovação. Eu não entrei naquele tempo, eu fiquei fora dele. E nós vamos ver várias outras passagens. Se isso daí não ficou claro, entende? É a preposição, é a diferença de ser guardado na hora da aprovação ou de ser guardado da hora da aprovação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Tá? Então, há uma diferença enorme. Tá? Então, é ser guardado desse tempo de juízo. Tá? Agora, como está a igreja hoje? Né? Como é que está a igreja hoje? Vira a página 7, o Apocalipse 2:1, ali no meio da página 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Esses são versículos tirados de Apocalipse 1. Veja, esse início, Apocalipse 1 e 2, eu não vou aqui interpretar o que são as 7 estrelas e nem o que são os 7 candelabros de ouro. Eu vou dizer o que a Bíblia diz que eles são. Nos versículos anteriores de Apocalipse, você pode ler depois, a Bíblia está dizendo que os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. E as 7 estrelas são os 7 anjos, ou mensageiros, ou líderes das 7 igrejas. Ok? Então não é interpretação, a Bíblia já interpretou, não preciso inventar nada, é o que está escrito lá. Então ele diz o seguinte, falando de Jesus, né, ele tinha acabado de ter a visão, ele diz, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. O que isso quer dizer? Eu tenho os líderes da igreja na minha mão. Eles estão comigo, eles me obedecem, eles seguem a minha direção, o meu comando, a minha voz, eles ouvem a minha voz, confiam em mim. Eles estão totalmente conectados comigo, são os líderes da igreja. E depois diz que ele está passeando entre os 7 candeiros. Quer dizer, Jesus está... Qual é o início dessa história aqui? Ele está no meio da igreja, vivendo em comunhão com a igreja, e os líderes das igrejas estão totalmente alinhados com ele. Essa é a história do início da igreja. Quando ele escreve para a igreja de Laodiceia, que é no final do capítulo 3, é a 7ª igreja, a última carta, que é o último tempo da igreja, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Veja,
Entenda uma diferença fundamental. Como é que começa a história da igreja? Jesus dentro dela, à vontade, passeando no meio da igreja e com os líderes na sua mão direita. Como é que termina a história da igreja? Jesus está do lado de dentro ou do lado de fora? Eis que estou à porta e bato. Ele está do lado de fora da igreja. Essa é uma carta para a igreja que se reúne em Laodiceia. E ele está dizendo, olha, eu estou do lado de fora aqui, cara. Eu estou do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz, alguém de quem? Alguém de dentro da igreja. E por que ele fala isso? Porque o líder já não está mais conectado com ele. Então não adianta ele trazer a mensagem para o líder da igreja, porque ele está do lado de fora da igreja. A igreja deixou de ouvir o Espírito Santo, a igreja deixou de se alinhar com Deus. Então ele se torna uma voz do lado de fora. Então a igreja hoje não é a instituição, já há muito tempo. A igreja hoje é a igreja invisível de Jesus Cristo. É a igreja que está espalhada dentro das instituições chamadas igreja, cada um com sua denominação. Você não vai falar, eu estou dentro da igreja. Você está dentro de uma instituição. Estar dentro da igreja é outra coisa. Tem que ser nascido de novo, tem que ter sido inserido de fato na igreja invisível. Porque Deus não vai arrebatar denominações, Ele vai arrebatar pessoas. Ele vai arrebatar os seus verdadeiros filhos. Está claro isso? Por que nós estudamos a escatologia? Qual a utilidade de estudar a escatologia? A utilidade da escatologia é para um alerta. É tipo assim, cara, fica ligado. Fica ligado, se santifica, porque o bicho vai pegar. E é bom que você esteja vivo espiritualmente, é bom que você esteja atento às coisas de Deus. É bom que você esteja vivendo no amor. É bom que você esteja vivendo na palavra de Deus e não que necessariamente a sua igreja ou aquela igreja está ensinando, mas sim o que a palavra diz e que o Espírito está dizendo, né? Então, hoje é preciso que a gente tenha ouvidos atentos e ouvidos ligados, porque Jesus diz o seguinte, eu estou batendo do lado de fora. Eu estou batendo do lado de fora. Não é isso que acontece em Filadélfia, mas também já não é uma igreja que ele fala, ouça apenas os seus líderes. Não. Você tem que ouvir o seu líder, claro, mas você não pode se ater ao seu líder, você tem que se ater à palavra, como os crentes de Bereia, né? Eles questionaram tudo na palavra. Então eu vou te dar esse curso aqui, daqui a 5 anos alguém vai discutir escatologia contigo, você não vai lembrar de mim, você vai lembrar das passagens. Você vai lembrar daquele texto, porque é isso que o Espírito Santo faz, ele te lembrará das coisas que eu vos tenho ensinado, é o que disse Jesus, tá bom? Então, na página 8, Atos 3,19, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, pois, por meio dos seus santos profetas. Então entenda, há um tempo de restauração de todas as coisas. A igreja está sendo restaurada. Haverá uma igreja preparada, sem mácula, santa, que é uma igreja invisível, espalhada pelas igrejas. E haverá uma igreja que está aí dentro dos templos, ouvindo mensagens e não tem nada a ver com Deus, tá? Não é uma denominação específica, tá? Mas são pessoas específicas espalhadas nas suas denominações. Essa igreja não será arrebatada, tá? Então, é necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Joel 2,12. Agora, porém, declarem o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se
e não envia desgraça. Depois no verso 28, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Esse tempo já começou, mas esse tempo está chegando no seu clímax, ele está chegando no seu tempo final. Há passagens que nos fazem pensar que haverá um avivamento grande até o dia do arrebatamento, né? As igrejas têm se corrompido muito e as igrejas têm se desenvolvido muito. Então as duas vertentes estão dentro da igreja. Uma igreja que cada vez fala mais besteira e uma igreja que cada vez se separa mais para Deus e tem mais revelação. As duas vertentes estão acontecendo, né? Não acredite em apenas uma delas, porque as duas estão presentes e isso é uma característica dos últimos tempos, né? Em Ageu, né, no capítulo 2, verso 3, quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Né? Então ele está falando aqui de um tempo em que vai haver um novo templo, e será um tempo de muito maior glória, não é apenas o templo que foi reconstruído, já foi destruído. Haverá de novo a reconstrução de um novo templo. E veja, para que Jesus volte, esse novo templo em Jerusalém estará reconstruído, estará presente em Jerusalém e os sacrifícios vão voltar a acontecer. Esses sinais, vamos dizer, em Israel já se sabe que ele já tem todos os elementos do templo, tem o desenho, tem onde eles querem construir de novo o templo, tem que ser no seu lugar original, e as dificuldades que ocorrerão para isso, tá? E tem também os elementos todos do templo e até os animais dos sacrifícios, né? Com aquela pele mais avermelhada, que era característica dos tempos de Moisés. Eles já começaram a fazer essa criação de novo para preparar os sacrifícios. Esse templo vai estar pronto, né? Porque a Bíblia diz que quando a besta se revelar, ela vai interromper o quê? Os sacrifícios dentro do templo. E vai botar a sua imagem no santíssimo lugar dentro do templo. Tá? Isso foi profetizado por Daniel, foi repetido por Jesus e vai acontecer, mas a igreja já terá subido, porque ele está nos guardando da hora da provação que virá sobre todos os moradores da terra. Tá? Efésios, capítulo 5, versos 25, 26 e 27, é aquele versículo que eu falei: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Essa igreja está sendo preparada, né, pelo Senhor, e não é numa denominação, é em tudo. Vamos falar um pouquinho sobre o arrebatamento. Tá? Essa foi apenas uma introdução, acabou aqui e eu preciso correr um pouquinho. A gente começou uns 10 minutos mais tarde, eu preciso correr para avançar aqui o máximo e te dar boa compreensão desse assunto, né? Veja, existem algumas linhas sobre o arrebatamento. Tá? Então, você tem a linha pré-tribulacionista, tá? Que é a que acredita que a igreja não entra na tribulação. Você tem uma igreja que é mid-tribulacionista ou meio-tribulacionista, que ela entende que o arrebatamento será no meio da tribulação. Então tipo, a igreja entra na tribulação, mas não entra na grande tribulação. Tá? É uma segunda linha de interpretação, não é muito volumosa, mas ela é real, muita gente pensa assim, né? Tem uma linha que é pós-tribulacionismo. Essa igreja, essa linha entende o quê? Que a igreja vai passar por toda a grande tribulação, ela não vai ser guardada da hora da tribulação, ela vai passar por todo esse sofrimento, tá? E o arrebatamento é um pouquinho antes da vinda de Jesus. Então a igreja arrebatada, tem algum acontecimento lá e Jesus volta logo depois, né, com a sua igreja. Tá? Essa igreja é a pós-tribulacionismo.
E tem uma linha que é a não tribulacionismo. Essa linha acredita que o dia do Senhor já veio. Embora tenha uma carta de Paulo dizendo que não acreditem, como alguns andam dizendo por aí, que o dia do Senhor já veio, que esta é a tribulação, que estamos assim. Por quê? Porque antes que isso aconteça, é necessário que haja a saída daquele que o impede, vai haver o iníquo, vai haver... Então, veja, existe também a igreja que não acredita, então, na tribulação, tá? Muitos desses acreditam que também não haverá arrebatamento, outros acreditam que no final da grande tribulação tem um arrebatamento e tem o não tribulacionismo é que acredita que a tribulação nós já estamos nela. É quando, sabe, você passa dificuldade, você tem igreja sofrendo aqui, ali, então nós já estamos dentro da tribulação, tá? Não existe isso que serão esses dias com uma tribulação como nunca houve antes, nem jamais haverá. Não é bem assim, isso foi sentido figurado, não foi literal e tudo. Então é uma interpretação que, na minha opinião, você tem que transformar muitas coisas em sentido figurado, e transformando em sentido figurado, você dá essa palavra o sentido que você quiser. Você fica totalmente livre para interpretar o que você quiser, do jeito que você quiser. Tá? Então vamos lá. As discussões fundamentais dizem respeito ao quê? Quando e quem tomará parte do arrebatamento? Quando acontecerá e quem vai tomar parte dele? As respostas a essas perguntas nos fazem se alinhar na maioria desses casos aqui, né, dessas principais linhas de interpretação de escatologia ou dos finais dos tempos. Tá bom? 1 Tessalonicenses, final da página 9, capítulo 1, versos 8 a 10. Está escrito o seguinte: o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Paulo estava falando sobre finais dos tempos, não precisa dizer mais nada. Vocês já sabem tudo. Né? Infelizmente, não é a realidade da igreja hoje. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. De novo, similar àquela passagem da igreja, que foi escrita para a igreja de Filadélfia. Né? Essa passagem aqui diz o seguinte: ele nos livra da ira que há de vir. Nos livra da, não é nos livra na. Vai ter uma ira, vai ter um tempo de juízo que vai acontecer, mas Deus nos livra nesse tempo. Não vai acontecer nada com a gente nesse tempo. Não é verdade. Vai acontecer, quem for cristão nesse tempo vai morrer. Vai ser perseguido e morto. Né? Não vai ser atingido quem se converter nesse tempo não vai ser atingido por essas pragas. Haverão uns 144 mil judeus, mas essa é uma história, vamos deixar lá para frente. Né? Mas aqui está dizendo o seguinte: o que nós esperamos para o nosso futuro? A vinda dos céus de Jesus. Isso é o que nós esperamos, a vinda de Jesus. Né? Porque ele nos livra da ira que há de vir. Então ele vem e vem antes do tempo do juízo. Vem antes do que a Bíblia no Antigo Testamento, no Novo, chama de o dia do Senhor, o dia da grande ira de Deus, que é diferente do dia de Jesus Cristo, a gente vai ver mais adiante. Tá? Colossenses 3, verso 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Quando é que Cristo vai se manifestar na terra? Na sua segunda vinda. Quando ele vier sobre a terra e colocar os pés na terra. Se possível, a gente vai ver um pouco disso ainda hoje, né? Senão vai ficar para a segunda que vem. Tá? Mas ele está dizendo aqui o seguinte: vocês serão manifestados com ele em glória. Isso a gente vai ver mais adiante em outras passagens. Quando Jesus voltar,
para a terra, a sua segunda vinda, que será no final da grande tribulação, e é Jesus que vai matar e lançar no inferno, tá, a besta e o falso profeta. É ele quem vai fazer isso na sua vinda. Nós viremos junto com ele, já com corpos glorificados. Mas nós vamos ver mais passagens sobre isso, tá bom? Virando a página aqui. Vamos ver aqui, começando a falar sobre o arrebatamento, um pouco mais em detalhe. A gente vai ler alguns outros versículos. João capítulo 14, no meio da página 10. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Então veja, isso ele está dizendo, eu voltarei e os levarei para mim. Eu vou trazer vocês para mim. Eu não vou vir à terra e dominar a terra. Essa é outra fase, um outro momento. O que Jesus está falando aqui em João 14, de 1 a 3? Eu vou lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim. Ele está falando de um encontro nosso com ele fora da terra, numa casa que Deus está preparando. Eu voltarei e os levarei para mim. Não é aí na terra, é aqui nos céus. É um lugar preparado para nós. Está claro aqui? Um lugar preparado para nós. Em Atos 8, no verso 39, essa palavra que em grego é harpazo, é chamada de harpazo, está ali no meio da página, é o que quer dizer, é a tradução para a maioria das vezes que está escrito arrebatamento. Então em Atos 8:39, por exemplo, quando ele fala para Filipe, né, que ele teve aquele momento que ele evangelizou o eunuco na estrada, né, ele falou assim, quando saíram da água, Atos 8:39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe estava lá e ele foi arrebatado. Deus tirou ele de lá e levou para outro lugar. Isso é o harpazo, é o arrebatamento. Tirou de um lugar e levou para diante. Em 2 Coríntios 12, de 2 a 4, o apóstolo Paulo falando sobre o momento que ele foi levado ao terceiro céu e viu o paraíso, ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, né? Esse momento ele está dizendo e descrevendo ele aqui da seguinte forma, conheço um homem em Cristo há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. É a mesma palavra harpazo, que é usada mais para frente, a gente vai ver os textos que dizem respeito especificamente ao arrebatamento. Então veja, Jesus, o que é o arrebatamento? É Jesus, que é o noivo. Pensa no seguinte, toda vez que você fala em arrebatamento, a identificação de Jesus, o noivo, e a igreja, a noiva. Ele veio arrebatar a noiva, ele veio pegar a noiva e levar ela para o casamento. O casamento da noiva com o noivo será realizado nos ares. Nós vamos ver inúmeras passagens que vão tornando isso daí cada vez mais claro. O casamento é nos ares e as festas, as bodas são realizadas aqui na terra. Mas a gente vai ver isso com mais clareza depois. Então vamos virar a página aqui. Só um detalhe, terminou o arrebatamento, a igreja foi arrebatada, está com encontro nos Senhores nos ares, Deus vai começar a tratar de Israel. Israel vai ser o foco. Muitas das promessas e alianças feitas de Deus com Abraão, alianças que foram tornadas incondicionais, quer dizer, não precisa cumprir nenhuma condição, Deus prometeu e disse que vai fazer, é que Israel vai evangelizar as nações. E nos 7 anos da tribulação, 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo serão convertidos ao Senhor e eles vão evangelizar as nações.
e haverá uma grande multidão de convertidos durante esses 7 anos. A gente vai ver algumas passagens bíblicas que mostram isso com muita clareza durante esse período. Tá? Página 11, arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4,13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. E aqui já não é mais texto, é só uma observação da própria Bíblia. A descrição do encontro do noivo com a noiva nos ares. Uma pergunta chamando a atenção de todos. Há 3 lugares ou locais físicos nessa passagem. Que locais são esses? 3 locais físicos. Os céus, a terra e os ares. O encontro com o Senhor nos ares. Há 3 locais físicos claramente discriminados ou descritos aqui neste texto, certo? Então, é preciso prestar atenção nisso. Primeiro, a palavra do apóstolo Paulo aqui nessa carta, ele estava nesse momento se referindo àqueles que estavam chorando por causa dos que morrem. Essa questão de dizer quanto aos que dormem é um termo que quem começou a usar foi Jesus. Quando morreu Lázaro e vieram avisar a Jesus, Lázaro morreu, Senhor, seu amigo está morto, faz alguma coisa. E Jesus diz aos discípulos, Lázaro apenas dorme. E vai lá para ressuscitar Lázaro. Por que dorme? Porque quando morre um homem de Deus, um membro da verdadeira igreja, certo? O que acontece com ele? O corpo morre. Esse corpo não serve para nada. Nós vamos receber um corpo glorioso no futuro. Mas a alma, ela é inextinguível. A alma permanece. A gente vai ver depois mais textos sobre isso, mas a alma permanece. Então a alma e o espírito que foi renascido, né, foi recriado por Deus no novo nascimento. Quem não nascer da água e não nascer do espírito não pode ver o reino de Deus. Então houve um novo nascimento no espírito. Nós fomos gerados no espírito, isso nos fez filhos de Deus, porque segundo a carne viemos dos nossos pais, mas segundo o espírito nós fomos gerados por Deus, através do Espírito Santo dentro de nós. Então, ele diz o seguinte, quem morreu no corpo, mas está vivo no espírito, ele está apenas dormindo, e ele vai voltar para Deus, tá? Ele vai voltar a receber um corpo, então ele dorme. E Paulo está dizendo, olha, não sofra por causa deles. Por quê? Porque eles estão dormindo apenas. E veja, aí ele fala o seguinte, cremos que Deus também, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Então Jesus, quando descer dos céus, ele vai trazer com eles quem? Aqueles que estão mortos. Lembra quando Paulo falou que foi arrebatado, a gente leu o texto agora há pouco, ele foi arrebatado ao 3º céu, e lá ele viu o paraíso. Quando Jesus falou com aquele que estava crucificado na cruz, um dos ladrões, e o ladrão se converteu, Jesus disse para aquele ladrão que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E ele foi para o Hades,
E a Bíblia diz que Jesus, quando saiu do Hades, ele levou com ele, quando ele ressuscitou e subiu ao Pai, ele levou com ele o cativeiro, que ficava no centro da terra, no local do Hades, para onde iam os mortos. E ainda vão. Mas os mortos em Cristo, eles foram resgatados para a habitação com Deus no paraíso. Por que foi feito isso? Porque enquanto não havia o sacrifício e o sangue de Jesus derramado, os mortos não poderiam viver na presença absoluta de Deus. Mas depois do sangue de Jesus derramado, os que morreram na fé, crendo no Messias, que ainda viria, eles puderam ser levados ao paraíso e habitar com Deus. Quando Jesus volta, ele traz com ele quem? É por isso que ele fala aqui, ele vai trazer com ele os que dormiram, porque eles estão lá no paraíso com ele. E ele desce com eles. Mas como é que eles estão? Em alma e espírito, não em corpo. Então ele desce com eles até a terra. Os mortos vão até a terra, Jesus não. Ele para nos ares. E os mortos vêm até a terra. E quando chega na terra, eles ressuscitam. Olha o texto, né? Dada a ordem e tal, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que tivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens. Com eles quem? Com os mortos em Cristo, com os que já dormiram. Todos seremos arrebatados juntos para o encontro com o Senhor nos ares. Isso vai ficar mais claro no texto seguinte, de 1 Coríntios 15, de 51 a 58. Está aí embaixo, na página 11. Eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será vão, não será inútil. Então vamos lá. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está falando de todos o quê? Os vivos, no dia do arrebatamento, e os mortos, no dia do arrebatamento. Num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Primeiro, a ressurreição dos mortos. E nós seremos transformados. Então veja qual é a sequência. Jesus volta dos céus, ele saiu dos céus, do terceiro céu, e veio descendo na direção da terra, mas não pisa na terra. Os mortos vêm até a terra, e aqui eles retomam o corpo glorioso. Eles são ressuscitados aonde? Não é nos céus, não é nos ares, mas é na terra. Como é que você pode dizer que eles foram ressuscitados? Pois 1 Coríntios 15, 52. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Como é que eu posso dizer que os mortos serão ressuscitados? Nós que estivermos vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Por quê? Porque os mortos ressuscitarão primeiro. Mas como é que o arrebatamento vai ser junto? Então os mortos estarão na terra. 1 Tessalonicenses 4,17, volta aqui na página, no texto de cima. Depois nós, os que estivermos vivos,
seremos arrebatados com eles. Eles quem? Ele estava falando de quem antes? Dos mortos em Cristo, que foram ressuscitados primeiro, para o encontro com o Senhor nos ares. Então os mortos ressuscitados estarão aonde? Na terra, para serem arrebatados com quem? Com os vivos, com o corpo transformado, glorioso. Mortos ressuscitados com corpo glorioso, vivos transformados com corpo glorioso, serão arrebatados juntos. Olha aqui, os que estivermos vivos seremos arrebatados com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. O Senhor vem até a terra no arrebatamento? Não. O Senhor sai do céu e espera a gente por encontro nos ares. E nós somos arrebatados junto com os mortos que desceram do paraíso, do terceiro céu, foram ressuscitados na terra e sobem conosco para encontro com o Senhor nos ares. Está claro até aí? Que mente humana poderia pensar em algo assim? Isso não é algo que sai da mente humana, isso é algo que sai de Deus. Tá? Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre esse corpo. Como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Está escrito lá em 1 Coríntios 15, o último versículo do texto. Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens terão uma espécie de carne. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra. As aves, outra. Os peixes, outra. Há os corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro da lua, o outro das estrelas. As estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. Ele está dizendo o seguinte: o corpo nosso hoje tem um brilho e tem uma carne. Mas o corpo ressurreto tem outra carne e outro brilho. Tá? Tá falando de duas coisas, de brilho e da carne. Tá? O corpo que é semeado é perecível, o que ressuscita é imperecível. Primeiro detalhe, né, desse corpo, ele não morre mais. O corpo da ressurreição, ele não é mais perecível, ele não morre. Tá? Ele não envelhece. Esse é um corpo imperecível. O corpo, no verso 43, é semeado em desonra e ressuscita em glória. Então, o brilho desse corpo aqui, por que é em desonra? Porque esse é o corpo que foi destituído da glória de Deus quando Adão e Eva pecaram. O corpo de Adão e Eva tinha uma glória. E eles foram destituídos da glória de Deus quando pecaram. Havia uma luminosidade, um brilho nesse corpo. Tá? E esse brilho nós vamos receber de volta quando houver a ressurreição. Isso a gente vai estudar bastante até o final do curso aqui. Vamos falar bastante sobre isso. Tá? Esse corpo glorioso, então ele ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ele ressuscita em poder. Não é um corpo mais sujeito a fraquezas, a doenças, a enfermidades. Não, um corpo ressuscitado em poder. É semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Então o corpo espiritual é diferente do natural, não é a mesma carne, não é a mesma constituição, ele passa pelas portas e janelas, né? Ele consegue sair, ser levado aos ares. Então o corpo que nós vamos ressuscitar é um corpo assim, é um corpo não natural, mas espiritual, um corpo poderoso, não fraco. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim está escrito: primeiro homem Adão tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes,
mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então olha que passagem maravilhosa, né? Olha que passagem tremenda. Vamos receber um corpo incorruptível. A gente leu no verso anterior, né? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa. Uma coisa é ser imperecível. Imperecível é que não morre mais. Outra coisa é ser incorruptível. Incorruptível é que não se corrompe. O que quer dizer não se corrompe? Ele não peca mais. O Brasil tem um problema de corrupção. E se depois do arrebatamento estamos lá na glória e alguém resolve começar a pecar de novo? Não vai pecar de novo. Porque esse nosso corpo eterno, ele é incorruptível. Repita aí comigo aí no teu lugar, de boca cheia. Ele é incorruptível. O corpo glorioso que vamos receber não peca mais. Ele não tem mais possibilidade de pecar. É um corpo que não se corrompe. Tá? Não é só, é um corpo que não envelhece, é um corpo que não morre, é um corpo poderoso que não adoece, tá? Ele está, né, guardado pelo Senhor, mas é um corpo que também não se corrompe mais, não peca mais. Esse perigo não existe. Vamos aqui para os minutos finais, né? Nessas páginas seguintes eu já falei muitas coisas sobre ela, eu não vou repetir, né? Mas é sobre o adormecer, sobre nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados, né? Já falei um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre dormir, né? Porque um cristão, ele não morre, ele dorme, que a alma dele está viva, o espírito está vivo, tá? Mas quando a igreja é arrebatada, né? Esse cântico que a gente viu aqui em Coríntios, né? Um cântico de ó morte, onde está a tua vitória? Esse é um cântico do arrebatamento. A igreja vai subir cantando assim. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? Por quê? Porque nós vencemos a morte. Fomos ressuscitados, recebemos corpo glorioso. Não estamos mais expostos ao pecado. Tá claro isso? Então isso é uma bênção maravilhosa, uma palavra tremenda de Deus, né, para as nossas vidas. Uma outra coisa, muito importante que eu queria chamar a atenção aqui, antes da gente encerrar por hoje. Veja, na página 14, Filipenses 1, 18 a 26, está escrito assim: mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em libertação graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, aqui começa o que a gente quer falar. Com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Muita calma nessa hora, vamos entender isso daqui. Vou desacelerar um pouquinho para que isso fique claro. Veja, existe uma doutrina de que quando a gente morre, deu um clique e apagou. No dia da ressurreição,
dá um clique e reacende tudo. Por que eu não creio nisso? São várias passagens. Por exemplo, a passagem do ladrão na cruz, que se converte. Jesus fala para ele, ainda hoje estará comigo no paraíso. Então ele morreu, mas ele teve a possibilidade de se encontrar com o Senhor ainda hoje no paraíso. Ainda hoje. Quando você lê Lucas 16, aquela passagem do rico, né, que foi parar no Hades, que é o lugar que é chamado, definido pela Bíblia como lugar das almas dos mortos. Lá ele tem sentimentos, ele tem raciocínio, ele tem fala, ele tem audição, ele sente calor, ele tem de alguma forma alguma manifestação na sua alma que percebe o calor, percebe, tem sede, ele tem necessidades lá. E é uma alma, ele não tem mais corpo, o corpo está morto. E ele tem aquele diálogo com Abraão, porque nesse Hades tem dois locais, um local de sofrimento e um local de alívio, um local de descanso, que é também chamado, e sempre foi chamado pelos judeus, de paraíso. E quando Jesus sobe, ele leva o paraíso para o terceiro céu. Mas não o Hades. O Hades continua no fundo da terra. Não é uma matéria do estudo de hoje, mas é importante entender isso só para entender essa questão. Morreu, dorme, ou morreu, você está ligado? Se morreu, dorme, por que teve essa conversa das almas em Lucas 16, com tanta riqueza de detalhes? Por quê? Se morreu, dorme, por que Jesus ia falar, ainda hoje estará comigo no paraíso? Ele poderia falar, você está salvo, no último dia você vai ressuscitar e tal, mas não. Ele falou, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, porque a alma não morre. A alma não morre. Veja, quando Paulo fala nessa frase aqui, ele torna esse pensamento ainda mais claro. Se coloque no lugar de Paulo. Estou no lugar de Paulo, estamos aqui sofrendo, porque a gente está preso, né? E passando humilhações, mas está pregando lá para toda a guarda pretoriana, né, os oficiais romanos. Muitos deles estão se convertendo. E Paulo está sob ameaça de morte. E Paulo fala assim, para mim, o viver, né, é Cristo e o morrer é lucro. Imagine o seguinte, se depois de morrer, se eu fico desligado, não acontece nada comigo, não sinto nada, não percebo nada, estou desligado, de repente eu acordo, opa, ressuscitei. 500 anos depois, 2000 anos depois, ressuscitei. Maravilha. Né? E não lembro de nada que aconteceu porque eu estava apagado aquele tempo todo. Por que Paulo ia dizer, eu prefiro muito mais morrer, seria muito melhor, para estar logo com Cristo? Qual era a preferência de Paulo? Morrer para estar com Cristo. Se você fosse dormir, você ia ter esse desejo? Se quando eu morrer, eu vou ficar apagado mesmo, quanto mais tempo eu puder viver na terra, melhor. Porque eu só vou realmente estar com Cristo quando eu despertar e acordar. Mas não, querido. A alma e o espírito ficam vivos durante todo esse tempo, na presença do Senhor lá no paraíso, que é o lugar da alma dos mortos. Estaremos lá na presença de Deus. Então essa é uma outra questão importante de entender. Quando você morre, você já vai para a glória. Você não fica apagado para despertar no final, não. Né? O voltar no último dia é voltar no corpo, mas a alma continua viva. E tem comunhão com Deus, e tem vida com Deus lá no terceiro céu. Tá claro isso?
Se Paulo pensasse diferente, ele não falaria dessa forma de jeito nenhum, ele não poderia falar desse jeito, né? Ele teria que pensar de uma outra forma totalmente distinta. A gente fica aberto a perguntas aí para vocês. 8h34. Eu só vou passar mais uma passagem e a gente abre para perguntas. Tá bom? Página 15, no final da página 15, está escrito assim: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Isso é uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, no início da igreja. Então será revelado o perverso, é um outro nome do anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por esta razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então vamos lá, olha quantas verdades tem aqui. Primeiro, quando é que o diabo vai se manifestar? É ele que vem sobre a terra? Essa é a primeira pergunta. Quem vem sobre a terra é chamado de o perverso, verso 9, segundo a ação de Satanás. Então ele não é Satanás, a besta não é Satanás, a besta é um homem que veio para a terra, que nasce na terra, debaixo de propósitos satânicos, e ele é totalmente alinhado com o diabo. Tá? É como o Jesus do diabo. Exatamente isso. É o Messias do diabo, é aquele que vai governar sobre todo o planeta e vai se apresentar como Deus. Então ele vem sobre a terra e tal. Por que ele não vem antes? A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Quer dizer, o diabo está agindo para promover iniquidade, Mas quando é que ele vai se manifestar plenamente? Só quando for afastado aquele que agora o detém. Quem é que impede o diabo de fazer a sua manifestação plena, assumir o governo da terra nas mãos de um homem que vai ser adorado como Deus em todo o planeta? Quem é que impede esta manifestação? Outra pergunta. Quem vai destruir o diabo? Quem vai destruir este homem perverso, esse grande líder mundial? Quem e quando ele vai ser morto? Ele vai ser morto por quem? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então quem é que mata o anticristo? É Jesus. Mata pelo sopro da sua boca. Quando que ele faz isso? Na manifestação da sua vinda. Isso quer dizer que o diabo tem que se manifestar antes da vinda de Jesus, certo? O diabo nesse sentido de governar sobre a terra através de um homem, a besta, o iníquo, o abominável da desolação, toda essa manifestação tem que acontecer antes da vinda de Jesus e ela termina na vinda de Jesus. Por que dura 7 anos? Uma das razões é que está escrito lá atrás, que na vinda desse perverso, desse governante, ele fará aliança com muitos durante 7 anos e depois ele será destruído. Então são 7 anos de existência deste homem perverso, anticristo, besta. Ele tem vários nomes na Bíblia, mas é um homem totalmente endemoniado, como a gente viu aqui no texto de 2 Tessalonicenses 2, né? No verso 9, a vinda desse perverso é segundo a ação de
Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele vai fazer sinais extraordinários. Coisas extraordinárias esse homem vai fazer. Mais para frente, ele vai até simular uma ressurreição. Ele vai morrer e voltar. Embora essa palavra de ressurreição também se aplique a um governo que vai e volta, mas ele se refere à besta, o homem, o iníquo, que ele vai voltar, né? Ele vai ter até esse milagre vai acontecer, tá? Então esse período dos 7 anos, ele vai acontecer, por essa razão, no verso 11, Deus envia um poder sedutor. Esse é um poder que muitos chamam depois de poder da operação do erro. Ele vai atuar fortemente durante esses 7 anos. O que impede ele de fazer isso hoje? O que impediu ele de botar o planeta todo debaixo de um único governo novamente? E ter esse homem nas mãos dele? Quem impediu é aquele que precisa sair. Enquanto ele não sair, o diabo não consegue colocar todo o poder do planeta nas mãos de um governante que seja um braço direito dele. Quem precisa sair? É a igreja. A igreja no poder do Espírito Santo. Às vezes acho que alguns falam assim, é um conceito que precisa mudar. Tudo que Deus faz na terra é através dos homens. Quem é que cura o enfermo? É Deus ou é o homem? Rapidamente a gente responde, é Deus. Mas a Bíblia fala, curai os enfermos. Libertai os oprimidos. E fazer tudo isso em nome de Jesus. Todos os milagres que Jesus fez, quem fez foi Jesus na terra, onde ele estava habitando 100% como homem e não como Deus. Ele era Deus, mas naquele momento na terra ele era 100% homem. E ele foi restaurado na sua divindade após a ressurreição. E aí teve sim o corpo glorificado como Deus. Ele pegou de volta a sua divindade. Mas a própria carta de Paulo aos Filipenses diz que ele foi humilhado e se reduziu a homem. Ele abriu mão de sua natureza divina para se fazer homem. E como homem, ele reconquistou a sua natureza divina, vencendo Satanás na cruz, vencendo o pecado na cruz e comprando as nossas vidas na cruz. Então nós temos uma muita grande tendência de transferir a responsabilidade para Deus. Desde Adão. Adão, o que você fez? Não foi Eva. Eva, o que você fez? Não foi o diabo. E o homem não assume suas responsabilidades. Então entenda uma coisa. Quem age é o homem na terra, mas ele age no poder de Deus. No poder do Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo. Mas quem faz é o homem. Por isso que a Bíblia diz, curai os enfermos. Ah, Senhor, me transforma. Aí você lê lá em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele não fala, não, deixa eu transformar vocês. Não, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem é que tem que se transformar? É o homem. Deus está agindo para nos transformar. Mas se o homem não entrar em ação, não vai acontecer nada. Qual foi aquele homem que virou para Deus, né, e falou, Senhor, os filisteus estão aqui dominando, o Senhor nos abandonou. E Deus fala para, vai, guerreiro de Deus, valente, vai e destrói os inimigos, vai, se levanta contra os filisteus, eu sou contigo. Mas quem é que tem que ir? Vai, valente guerreiro, nessa tua força, vai, porque eu estou contigo. Então tudo que Deus faz na terra através de homens, por que Deus teve que se fazer homem para restaurar a raça humana? Porque o que Deus faz na terra através de homens.
Jesus teve que se fazer 100% homem para poder restaurar a raça humana e agir e para se tornar rei de toda a terra e senhor de toda a igreja. Ele teve que se fazer homem. Tá claro? Então Satanás, para agir na terra, ele tem que se fazer também através de um homem. Então esse homem é endemoniado. E como é que ele vai morrer quando Jesus voltar? Começa a fechar o cenário. A igreja nasceu há 2000 anos atrás, através de Jesus. Deus começou a trabalhar no mundo através da igreja, não mais através de Israel. Israel ficou como em stand-by. Ficou faltando uma semana, a gente vai ver mais para frente, para restaurar a nação de Israel. Uma semana das 70 semanas de anos de Daniel. São esses 7 anos que estão faltando. O diabo não consegue concluir seus planos na terra por causa da igreja no poder do Espírito Santo. Quando a igreja é arrebatada, essa atuação no planeta deixa de acontecer e o diabo rapidamente consegue de novo colocar um domínio mundial no planeta, debaixo do governo de um homem totalmente endemoniado e alinhado com o diabo. E quando isso acontece e o planeta todo se volta para a adoração desse homem, começa a ser derramado da terra o quê? Juízo. Porque todo juízo acontece em cima de obras e não de planos. Vamos ser um pouco mais claro. Ah, pastor, mas está escrito lá, né? Jesus disse que toda vez que você olhar com intenção impura, você já pecou. Dentro do seu coração você já pecou. Certo? O pecado, ele ocorre no coração, no desejo, tá? Nos pensamentos, você já está pecando lá dentro. Encontrei o pecado dentro de ti, Deus falou para o diabo, lá atrás. Mas, quando é que vem o juízo? O exercício do juízo vem quando são feitas as obras. Quando os planos são executados. Quando a coisa acontece, aí é que vem o juízo. Então o diabo tinha esse plano desde lá para trás. Mas quando é que vem o juízo sobre a terra e sobre ele? O juízo vem no meio da tribulação e dá início à grande tribulação. Os 3 anos e meio, nos quais cristãos serão mortos, novos convertidos mortos, judeus perseguidos, Israel sitiada, as nações adorando a besta como se fosse Deus, ele colocando a imagem dele em todos os templos em todo o mundo e sendo adorado como Deus. Nesse momento de perversão, as pessoas estarão completamente pervertidas na sua sexualidade, no seu egoísmo, na sua violência, em todas as coisas. Nesse momento vem o juízo de Deus sobre a terra. E é nesse cenário que Jesus volta e restabelece todas as coisas. Ele volta com a igreja. Gente, por hoje é isso. Vamos fazer a primeira abertura para perguntas aí. Temos aí uns 15 minutos para perguntas, né? Que foi o que o Fábio anunciou, né? Bem, o negócio é o seguinte, antes de começar as perguntas, um exercício de respiração, todo mundo respira aí 5 minutos para passar um tempo. Quem tem que ir ali naquele lugar vai e volta. Eu vou fazer só uma solicitação. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio, tá? Quem vocês têm se correspondido aí pelo WhatsApp. E se precisarem, continuem mandando as correspondências. Se alguém... Pode continuar, vou só aqui mexendo no negócio. Eu estou ouvindo você. Tá, pode ir lá. Aqui no canto da sua tela, se você tiver no computador,